Olá, olá, amigo ouvinte da Rádio Itatiaia FM 87,9, porque nós estamos ao vivo pela nossa frequência, a frequência do FM. Então você que está no seu radinho, continue com a gente aqui no programa Ao Seu Lado. E a partir de agora eu convido a galera da rede social, Facebook, Instagram, a estar com a gente também. Se você está no rádio, pega seu celular, acessa lá rapidinho Rádio Itatiaia FM no Facebook e no Instagram para você conferir a imagem, porque nós estamos com o nosso podcast aqui da 87,9 da Itatiaia FM, recebendo mais uma vez o prefeito de Itatiaia, Caio Márcio, aqui no estúdio 87. Prefeito Caio, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Itatiaia FM. É sempre um prazer recebê-lo aqui na rádio em mais um dia, em mais uma manhã. Tudo bem? Como o senhor está? Tudo bem, Lucas. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia FM por estar aqui. É muito importante, né? A figura do prefeito está sempre presente na rádio. É uma forma da gente se aproximar da população, de trazer informações, de tirar dúvidas. Então agradeço muito esse espaço aqui, o convite. Gosto sempre de vir aqui, sou muito recebido e um abraço a todos os ouvintes da rádio. A gente que agradece e a comunidade também, a população fica sempre antenada de tudo que está acontecendo, das novidades. Muitas das vezes a gente vê na rede social, mas o morador fica com dúvida, quer entender melhor do que está acontecendo, vê uma notícia, vê uma informação, vê um comentário na rua, e o prefeito está aqui para poder esclarecer, falar um pouquinho. Iniciando, eu pedi para ele fazer um giro, os principais destaques. Nós já estamos em março, como o tempo passa rápido. Muito rápido, impressionante. Piscamos o olho, o Verdade. Natal passou, o Ano Novo passou. Eu lembro que eu tinha convidado o prefeito. Ô Caio, no início do ano, chega aí pra dar... Não, beleza, eu vou, Lucas. Aí aconteceu um problema de agenda, aí teve um outro problema de agenda. Quando vimos, já chegou o Carnaval, já estamos em março. Enfim, Caio, já tem novidade, início do ano já estamos aí indo pro terceiro mês. Como que tá o balanço da gestão nesse início de ano? Finalizamos 2025 e agora temos um ano com o prefeito eleito, prefeito com o orçamento feito por ele mesmo, tem todas aquelas regrinhas, porque no ano passado era aquele ano meio capenga, né? O ano o senhor, o gestor, ele lida com o orçamento feito pelo gestor anterior. Enfim, fala um pouquinho pra gente, como que tá esse balanço aí, como que foi o início de ano aqui à frente da Itatiaia? Não, sem dúvida alguma, o início de ano de muito trabalho. A gente está vivenciando um momento, como você muito bem se posicionou, que é o momento onde nós estamos, as pessoas costumam dizer isso, né? O prefeito leva um tempo para arrumar a casa. E realmente isso é verdade. A prefeitura ela é igual à casa da gente, né? Ela não é diferente da nossa casa, onde a gente tem que arrumar a sala, a cozinha, arrumar o banheiro. Então, a gente precisa realmente colocar as nossas ideias em prática, colocar os nossos processos em prática. E é literalmente isso que nós estamos vivenciando. O ano 2026 é um ano nós estamos tirando exatamente todos os projetos que nós colocamos no papel no ano 2025 e agora a gente começa a executar, começa a licitar. Inclusive vou até começar por esse tema, que é um tema de limpeza urbana. Eu estou licitando já na próxima semana, no dia 10, o novo contrato de capina enroçada da cidade. Hoje as empresas atuais que operam na cidade, elas estão na cidade já há muitos anos, então agora terça-feira, dia 10, é a licitação das novas empresas, onde nós colocamos o edital agora de acordo com o Tribunal de Contas, de acordo também como nós queremos que a limpeza urbana da cidade aconteça, e essas empresas serão contratadas de fato por mim, porque hoje a gente ainda trabalha com empresas que estão no município há muitos anos, de antigas gestões, e essas empresas hoje elas estão com todo mundo percebe a dificuldade que essas empresas estão. A gente na prefeitura eu já criei alguns cabelos brancos, a barba já branqueou toda, porque realmente a gente fica muito preocupado, o tempo inteiro cobrando em cima, mas a gente percebe que o serviço não está nem um pouco interessante, nem um pouco legal, não está da forma que a gente quer e não está da forma que a população deseja. Então, nessa próxima semana, dia 10, é a licitação da empresa de capina enroçada. Semana que vem também a gente licita uma empresa também com serviço de poda. Não é poda na casa das pessoas, mas um serviço de poda na cidade, nas vias da cidade, nas praças. Então, é mais um serviço de limpeza que as pessoas nos cobram muito no dia a dia sobre a questão da poda. Então, a gente também está licitando um contrato de serviço de poda. Com relação ao lixo, né, onde nós vivenciamos alguns problemas, principalmente nos feriados do final do ano de Natal, Ano Novo e agora no Carnaval. Notificamos essa empresa que opera aqui na cidade também há muitos anos. Notificamos, inclusive apliquei uma multa na empresa, né, agora fiz um relatório já algumas semanas atrás, aplicando multa na empresa.
mas a nova licitação do lixo provavelmente deve acontecer na primeira semana de abril. O edital deve ser publicado agora já nos próximos dias e possivelmente na primeira semana de abril deve ser a licitação da nova empresa que vai entrar para operar na cidade, né, daqui para frente, também sobre a relação do lixo. Então é isso, como você muito bem falou, é um ano onde nós estamos colocando em prática o que nós vencemos em 2025 e agora licitando e colocando o serviço da forma que a gente quer e para que nos próximos anos a cidade caminhe da forma que a gente deseja, que a gente tenha um total controle. O senhor já iniciou cutucando a ferida, né? Um problema sério que é essa questão da coleta de lixo. Não tem como não te interromper com relação a isso, porque é um problema que se arrasta há muito tempo e os moradores, principalmente dos bairros mais afastados, várias vezes entram em contato com a gente aqui. Na prática, prefeito, como que vai funcionar? Vai ser feita a licitação, a outra empresa já sai, já entra uma nova? Como é que é isso? Inclusive nesse edital de licitação que nós estamos colocando do lixo da cidade, né? Nós estamos colocando mais um caminhão e nós estamos aumentando a tonelagem do caminhão que opera hoje. Hoje nós operamos com apenas 3 caminhões e uma tonelagem pequena. Então nós estamos colocando agora 4 veículos com uma tonelagem maior. Por que uma tonelagem maior? Para que o veículo possa captar mais lixos e ele não precisar ficar toda hora indo lá, fazer a gente chama de transbordo, né, o transbordo do lixo, até o centro onde ele deposita o lixo, porque até ele ir lá e voltar ele leva um tempo. Então quando a gente aumenta a tonelagem do veículo, o veículo consegue circular mais por mais bairros sem que ele precise fazer o descarte do lixo. Então a gente enxerga nisso uma eficiência maior e a cidade ela passa por uma transformação. A cidade, né, ela vem recebendo cada vez mais pessoas. Quando chega esses períodos de final de ano, carnaval, feriado, a gente recebe um fluxo de turista maior. Então a gente tem que se preparar para isso. Então é dessa forma, como muito bem coloquei, nós estamos vivenciando essa transição onde eu estou rompendo com essas empresas que estão operando na cidade há muitos anos e fazendo os processos licitatórios para que entrem as empresas de acordo com como nós enxergamos o serviço deve acontecer. E nós estamos vivenciando esse momento agora. E um momento importante e que a gente espera resolver esses problemas e que daqui para frente isso não aconteça mais. Bacana, então nos próximos meses... Eu sempre falo isso com a minha equipe. Serviço de capina, roçada e lixo, ele tem que ser invisível à população. A população não tem que perceber que está tendo mato, a população não tem que perceber que tem lixo na esquina. Quando isso acontece, é que o serviço está falho. Então a população tem que sempre enxergar a cidade como uma cidade extremamente limpa e é assim que a gente quer trabalhar nos próximos anos. Ainda falando sobre essa questão de limpeza urbana, um outro problema é que às vezes o morador deixa o lixo, os animais na rua soltos, cavalo. Essa semana a gente teve vários registros, cavalo, cachorro, enfim, mexem no lixo, criam um problemão. Uma outra questão também é a questão dos animais na rua, que é um problema antigo também na cidade, né? É um problema antigo, um problema difícil de solução, Lucas, porque... Por mais que a gente, eu costumo dizer lá todos os dias na prefeitura, é um problema que a gente precisa talvez criar uma campanha muito grande para conscientizar as pessoas a não soltarem cachorro na rua. A pessoa, às vezes, ela pega o cachorro, cria por uns dias, se cansa do cachorro e joga o animal na rua. E aí a prefeitura tem que se virar para pegar esse cachorro, tentar colocar para adoção, ou que alguma família acolha esse animal. Esse problema dos animais de grande porte, né, que é algo assim que passa semana por semana, alguém solta um cavalo na rua, o cavalo está doente, aí o cavalo acaba por às vezes sofrendo um acidente, que também a gente teve alguns casos em Penedo sobre isso, né, as pessoas até de veículos atropelando esses animais de grande porte, e aí causa um acidente de trânsito, a pessoa se machuca o animal, e aí a prefeitura tem que acionar o SERAC para recolher esse animal. Então, assim, é um problema de educação que a gente precisa criar uma campanha muito forte para que as pessoas não façam isso. Porque nós, a prefeitura, a gente não tem braço para ficar o tempo todo monitorando esses animais. A gente tem saúde, educação, turismo, geração de emprego, limpeza urbana. Então, nós não conseguimos braço de ficar cuidando desses animais que são de pessoas, né? São de famílias, e as pessoas precisam se conscientizar com relação a isso. Falando sobre educação, tivemos o recesso e muitas reformas nas escolas. Eu andei em algumas escolas, andei dando uma olhada. Quais são os destaques aí do início do ano? Sem dúvida, né? Nós estamos hoje com 6 escolas sendo totalmente revitalizadas. Isso é algo que eu carrego diariamente comigo, porque quando eu assumi a gestão em janeiro do ano passado, eu entrei em algumas escolas e muitas das vezes eu saí, né, da escola, entrei no meu carro, botei a mão na cabeça e pedi ajuda para Deus, porque as escolas da forma que estavam, assim, não tinham condições, né, dos nossos alunos estudarem. Me lembro de uma visita minha ao Wagner Guimarães.
e você entrava na sala de aula, o telhado, aquela fiação que era dos anos 70, os anos 80. Assim, é algo que você chega a não acreditar como que deixaram chegar naquele ponto. A mesma coisa do Fox lá em Penedo. A minha filha que tem bronquite, assim, eu acho que ela jamais conseguiria entrar numa sala de aula do Fox assim, com cheiro de mofo, com todas aquelas intempéries na parede, assim, a coisa de uma forma que... Falei, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, no passado mesmo, sentamos com a nossa equipe da Secretaria de Fazenda, conseguimos remanejar recursos de diversas outras secretarias e investimos quase 14 milhões de reais em revitalização de escolas, em reforma total das escolas. E estamos fazendo reforma assim, Lucas, telhado, parte elétrica, parte hidráulica, pintura, troca de piso, literalmente a gente chama de reforma total e completa. A gente pede um pouco de paciência para os pais, porque essas reformas elas trazem transtorno aos alunos, trazem transtorno aos professores, transtornos às crianças, mas não tem jeito, a gente tem que fazer. São obras demoradas, ninguém faz uma reforma de uma hora para outra, são reformas demoradas. O Wagner e o Pedro Rangel são escolas gigantes, então a gente leva tempo para executar essas obras. Mas eu tenho visitado as escolas, já tenho visitado algumas salas que já estão ficando prontas e a sala fica pronta no outro dia seguinte, a gente já desloca as crianças para lá. E assim você vê o aluno estudar numa sala bem apresentada, numa sala confortável, bem iluminada, numa sala limpa. Acontece o que graças a Deus aconteceu no ano 2025, onde nós saímos de 24, a cidade tinha o selo bronze em alfabetização. Em um ano, já em 2025, nós atingimos o selo prata e ficamos a 2 pontos de atingir o selo ouro em educação. Algumas cidades aqui do sul do estado já têm selo ouro e a gente quase atingiu o selo ouro. E esse ano eu quero atingir o selo ouro em educação. Então você vê as crianças hoje estudando uma escola adequada, confortável. Eu não tenho dúvidas que isso vai refletir muito num futuro muito melhor da nossa cidade, com os nossos alunos mais preparados, os nossos alunos apresentando as melhores notas possíveis, até porque hoje nós ainda estamos com notas perante níveis educacionais no Brasil muito baixas. Então, a gente não tem dúvida que esse investimento na melhora do ambiente escolar vai melhorar muito as notas dos nossos alunos e os nossos índices educacionais. Eu não tenho dúvida disso. E um dado muito interessante, graças a esse investimento todo que nós estamos fazendo na educação, esse ano, em 2026, nós recebemos 530 alunos novos na rede. A gente enxerga isso como uma credibilidade. As pessoas, inclusive, estão tirando os seus filhos de escolas particulares. A gente tem esses dados também das escolas particulares que comentam conosco. As escolas particulares da cidade tiveram, inclusive, uma redução grande dos seus alunos e as pessoas estão levando os seus alunos para o ensino público, para o ensino municipal. Então foram 530 novos alunos só esse ano. A gente vê e enxerga isso como assim, bom, a educação do município está melhorando, o que tem no particular tem no público, o material escolar de qualidade, estamos entregando uniforme. Esse ano o uniforme vai atrasar um pouco. Nós fizemos um processo licitatório de uniforme e as empresas que participaram da licitação estão com problemas, os uniformes não estão chegando da forma que a gente quer que chegue, então o uniforme vai atrasar um pouquinho, mas o material escolar já está sendo entregue desde segunda-feira. Hoje mesmo começa a ser entregue o material escolar do ensino fundamental, material de qualidade, estamos inserindo novos itens no kit escolar, para que a gente melhore e invista num futuro melhor da nossa cidade, que é através da educação. 2 questões. Primeiro, quando que a gente vai ter os nossos ar-condicionados? Que eu lembro que ano passado foi no verão, no alto verão, muitas demandas, né? E a questão da merenda também. Outra questão do ano passado que o senhor trouxe como uma preocupação. Como que estão essas questões? A questão do ar-condicionado, assim, Lucas, ela reflete totalmente com a questão das revitalizações e as reformas das escolas. A prefeitura, inclusive, ela tem um contrato de ar-condicionado para se colocar nas escolas, mas 70% a 80% das nossas escolas elas não possuem estrutura elétrica para que seja instalado o ar-condicionado. E por isso que eu anuncio, faço questão de anunciar, eu faço questão de gravar nos vídeos e apontar para as pessoas que nós estamos fazendo a reforma elétrica das escolas, investindo em estrutura elétrica para hoje e que a escola tenha infraestrutura elétrica também de qualidade pelos próximos anos, até porque nós estamos passando por uma revolução digital e nos próximos anos a gente quer fazer um investimento muito grande na parte digital das escolas. E as escolas precisam ter uma estrutura elétrica para isso. Então, a sua pergunta tem total a ver com a reforma nas escolas. Porque não adianta eu colocar um ar-condicionado na escola, a escola não tem estrutura elétrica para exportar, o ar vai queimar ou vai pegar fogo na escola.
que é um caso de algumas escolas que nós estávamos vivenciando. O próprio Wagner, se a gente coloca um ar-condicionado lá, a escola vai pegar fogo. A fiação era dos anos 60. Então, assim, a gente, com a revitalização, você não tenha dúvidas que nos próximos meses a gente já vai começar. Já está sendo instalado, né? Aqui no Pedro Rangel mesmo, as salas que já estão ficando prontas, o quadro, né, elétrico do ar-condicionado já está sendo instalado para instalar o ar. Então, não tem mágica, não tem como a gente instalar o dedo e resolver de uma hora para outra, mas dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente vai resolvendo esses problemas. E quem ganha com isso são os nossos alunos, né? E sobre a merenda? E sobre a merenda, uma outra questão. Inclusive, na dia 24, foi terça-feira passada, né? Terça-feira passada, dia 24, foi a licitação da merenda escolar, né? Quando eu assumi a prefeitura no ano passado, a merenda, ela era do antiga gestão, uma licitação da antiga gestão, e na terça-feira da semana passada, dia 24, eu licitei, né, um novo contrato de merenda, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação, as nossas nutricionistas que fizeram um cardápio novo, e a gente licitou na semana passada. Repito, nós estamos vivenciando esse primeiro semestre de 2026, onde nós estamos licitando todos os nossos contratos, todos os novos contratos da prefeitura, que a gente deseja e quer que eles funcionem do jeito que a gente enxerga pelos próximos anos, atendendo sempre as necessidades da cidade, atendendo sempre as necessidades que vão surgindo ao longo dos meses, ao longo dos anos, para que a gente entregue qualidade de vida para a nossa população, que é o nosso maior objetivo. Falando sobre reformas, a gente entra no assunto saúde já para falar sobre os principais assuntos, senão o tempo passa e a gente não fala. Agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando pela rede social, reforça o convite, acessa lá, pega seu celular, seu computador, Facebook, Rádio Itatiaia FM, ou também no Instagram. A nossa entrevista depois ela sobe para o YouTube. Acessa a gente lá, Rádio Itatiaia FM no Facebook e no Instagram. Já vou abrir aqui para mandar um abraço especial para a galera que nos acompanha. Você que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 3352-3119 também manda mensagem direto para a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Uma experiência que eu mesmo tive, eu fui no postinho aqui da Vila Odete, só que aí quando eu cheguei lá a placa estava assim, estamos atendendo na frente. Isso. E aí eu atravessei a rua, cheguei um abraço para Lilian, um abraço para o doutor, eu esqueci o clínico aqui do postinho, para todo mundo que atende aqui no postinho da Vila Odete. A academia de saúde da frente foi adaptada para virar postinho. Ficou tão bom quanto o postinho. Engraçado que os pacientes e os profissionais falaram assim, nossa, aqui tá tão confortável, que eu acho que a gente gostou de ficar aqui. Seria um desperdício não utilizar, porque foi feito umas salas em drywall para poder atender, né, a demanda, enquanto o posto na frente a unidade de saúde está em reforma. Caio, como que está aí também, falando em reforma, a questão da saúde? Até eu vou começar pela Vila Odete. Na Vila Odete nós estamos não só reformando a unidade de saúde, como nós estamos ampliando o posto de saúde. Inclusive nós temos um projeto ali, onde o posto de saúde da Vila Odete, ele irá funcionar, não esse ano, né, talvez no ano que vem, ou talvez em 2028, onde a gente quer também que ele funcione com horários estendidos, que ele funcione aos finais de semana, para que ele seja como se fosse, né, não vou chamar de UPA, mas um centro onde a gente tem ali um funcionamento diferenciado de um posto de saúde normal, para que as pessoas, né, muitas vezes têm dificuldade em chegar até o Hospital Manuel de Barros, mas que elas possam ser acolhidas aqui no posto de saúde da Vila Odete. Então, por isso, nós estamos fazendo aquela obra de ampliação da unidade. Ali vai ter um espaço para a ambulância ficar ali, né, 24 horas. Então, a ideia, de fato, é, no futuro, ser um pronto atendimento à unidade de saúde da Vila Odete. Esse é o nosso planejamento de hoje. Inclusive, né, falando sobre saúde, nós vamos ter um processo seletivo, deve ser publicado nos próximos dias, para profissionais da área da saúde. Então, pedir para as pessoas ficarem atentas aí às redes sociais, ao site da prefeitura, que vai ter um processo seletivo de contratação, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, enfim, as pessoas se atentarem a isso também. Também, né, um edital que nós estamos colocando de acordo com as necessidades que nós enxergamos do dia a dia, de como a cidade se posiciona hoje, voltado para isso, e inclusive também voltado para o futuro, onde, né, estou aqui dando um exemplo da unidade de saúde da Vila Odete, que a gente quer que no futuro seja um pronto atendimento. Esse processo seletivo ele vai anteceder um futuro concurso que eu devo anunciar nas próximas semanas. E, inclusive, uma outra... Aí, agora indo lá para o hospital municipal, uma outra experiência, eu tive uma crise alérgica, um mosquito me picou. É verdade, isso não é zoeira. Aí eu fui para o hospital. Cheguei lá, fui atendido. Fui para a salinha de dentro, tomei um Fernegan, tomei umas injeções, já saí com a receita, fui na frente, já peguei os 3 remédios que tinha na receita
e vir embora para casa. Como que tá o hospital municipal, os atendimentos, as especialidades, né? A gente sabe que existe fila, demanda, exames. Quais são os destaques que o senhor traz para a gente? Inclusive a gente está passando, Lucas, desde o ano passado nós estamos fazendo o plano diretor do Hospital Manuel de Barros, onde nós iremos inclusive apresentar isso em audiências públicas, como será o hospital daqui para frente. Até mesmo passando, né, pelo projeto do CTI, que é o nosso maior projeto de governo. A gente quer fazer o CTI e esse projeto, esse planejamento, ele já está no papel e já está indo para uma fase onde já a gente vai começar a mostrar para a população para que a gente faça, né, as contratações necessárias da ampliação do hospital. Mas o hospital realmente está passando por um momento muito positivo, e aqui mandar um abraço a todos os funcionários do nosso Hospital Manuel de Barros, né, desde o pessoal da faxina. A faxina é tão importante quanto o médico, porque se você não faz a higienização adequada dos locais do hospital, ali você cria situações onde as pessoas pegam infecção e aí depois causam um problema dentro do hospital. Então aqui todos no hospital são extremamente importantes para nós, desde o cirurgião neurológico até o pessoal da limpeza do hospital. Então mandar um abraço a todos. Obrigado pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Inclusive um dado, Lucas, assim como eu falei da educação, que esse ano nós recebemos mais 530 alunos novos na rede, a mesma coisa com relação ao hospital. Quando eu assumi a gestão, o hospital ele tinha um fluxo diário em torno de 60 a 70 pessoas por dia. Hoje o fluxo do hospital, difícil menos, é menos de 120 pessoas por dia. O dobro. Então, assim, passou-se, né, inclusive quando eu andava nas ruas ainda como candidato, as pessoas falavam assim, não, eu entro no meu carro, passo direto, vou direto para Resende. Vou lá para a UPA, vou para o hospital de emergência lá em Resende. Essa realidade mudou e a gente consegue monitorar isso através de números. E os números hoje refletem, né, como você muito bem falou, que eles subiram muito, né, o número de atendimento diário do hospital. Graças a esse investimento nós estamos fazendo uma recepção confortável, adequada, porque a pessoa quando procura o hospital ela está precisando, então ela tem que ser recebida da melhor maneira possível, com bons profissionais. Conseguimos trazer excelentes profissionais, né, para o nosso hospital também, pessoas muito capacitadas, onde inclusive na semana passada nós fizemos a primeira cirurgia urológica de alta complexidade. Poucos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro fazem esse tipo de cirurgia que nós começamos a fazer semana passada. Graças a esse investimento nós fizemos em compra de equipamentos. O nosso hospital agora tem um arco em C, um equipamento de última geração dentro do centro cirúrgico para se fazer essa cirurgia de alta complexidade, e a gente vai investir também já nas cirurgias ortopédicas, que hoje a gente tem que mandar paciente para Paraíba do Sul, para o Rio de Janeiro, e essas cirurgias vão acontecer aqui logo, estou falando de coisa que vai acontecer nos próximos meses. O investimento do tomógrafo, né, que nós compramos com dinheiro municipal, 100% dinheiro da prefeitura. Estamos agora na fase final da obra do novo laboratório, porque, repito, hoje quando você chega com um exame para fazer um exame de urina mais complexo no hospital, a gente tem que colher a sua urina e mandar para uma outra cidade. E já nas próximas semanas a gente inaugura o novo laboratório, onde esses exames mais completos serão realizados no Hospital Manuel de Barros. Então, um novo laboratório, os novos leitos, a gente está construindo mais 4 novos leitos no hospital. A gente conseguiu achar alguns espaços para se fazer essas ampliações dentro do hospital. Então são 4 novos leitos. A gente também está investindo, as pessoas podem ver no dia a dia, a obra está incomodando algumas pessoas. Estamos colocando um piso no hospital. O porcelanato vai ficar bonito? Vai ficar bonito. Mas antes dele ficar bonito, quando você insere esse piso no hospital, você está de acordo com a vigilância sanitária. Porque a RDC da Vigilância Sanitária exige que você tenha esse tipo de piso de fácil limpeza, de fácil manuseio. Então, por isso que a gente está colocando o porcelanato no hospital inteiro. Para ficar bonito, claro, para ficar confortável e para as pessoas terem uma boa sensação de que a saúde da sua cidade é a melhor possível. Mas também atendendo normas e regras da vigilância sanitária. A mesma coisa nós fizemos na maternidade, esses investimentos na maternidade também, que está bem mais confortável. Hoje, inclusive, a gente está entregando lá, nós estamos colocando televisores nos nossos leitos, porque o paciente, às vezes, fica internado 5, 6, 7 dias, ele fica olhando para a parede. Estamos colocando mais televisores lá para dar conforto para esses pacientes. O hospital, graças a Deus, está passando por essa revolução. A mesma coisa com o telhado. Ano passado, quando eu assumi a prefeitura, já em fevereiro, né, as pessoas que se intitulam influencers da cidade foram lá, já colocaram, o prefeito não faz nada, está pingando dentro do hospital. Trocamos o telhado inteiro do hospital, foi um investimento de mais de R$800 mil. Estamos passando, né, por esse período tão chuvoso, passamos por esse mês de fevereiro, onde se choveu mais de 400 milímetros de chuva em Itatiaia e não teve uma gota de chuva dentro do hospital.
Então, assim, isso para nós é algo, poxa, que você está dando conforto para o paciente, mas também para o funcionário que lá trabalha, porque antes tinha uma goteira na cabeça dele e nós passamos por esse período tão difícil de tanta chuva e não se teve relato de nenhuma goteira no hospital. A mesma coisa lá na parte de ortopedia do hospital, que nós entregamos aquela revitalização no final do ano, climatizado, apresentável. Agora tem um cirurgião ortopédico lá que atende as crianças. Antigamente as crianças da cidade que tinham problema ortopédico tinham que ir para outra cidade. Hoje a gente já tem um médico especializado para isso lá. Enfim, o Hospital Manuel de Barros vem passando por uma revolução e vai passar por uma revolução maior ainda, que já eu vou apresentar a todos, devido a esse plano que nós estamos fazendo, como se fosse um plano diretor do hospital, né? Que ele vai passar realmente por uma reformulação muito incrível e vai ser uma referência no sul do estado do Rio de Janeiro. A gente não tem dúvidas que o Hospital Manuel de Barros não só vai dar orgulho para a população de Itatiaia, mas ele será um hospital de referência no sul do estado do Rio de Janeiro. Unidade de atendimento em Penedo. Ah, sim. E tem tudo a ver com o Hospital Manuel de Barros, sim, né? É o maior projeto que eu coloquei, né, nas ruas desde que eu assumi a prefeitura, um investimento de quase 4 milhões de reais. Hoje nós estamos construindo um centro no único terreno que a prefeitura tem em Penedo. Aquele terreno é o único terreno que a prefeitura tem em Penedo. A gente não tem o terreno em Penedo, onde a gente tem todas as documentações, é aquele terreno. Então nós construímos lá uma unidade de pronto atendimento. Essa unidade ela também foi amplamente pensada na parte de jardinagem, na parte de paisagismo, na sua parte arquitetônica, para que ela tenha a ver com a estrutura arquitetônica de uma cidade, de um polo turístico, que é Penedo. Então a unidade de pronto atendimento ela foi pensada para ser uma unidade de atendimento de saúde, mas com todo aquele visual de um local que é talvez um dos principais centros turísticos do estado do Rio de Janeiro. Então o projeto está incrível, a obra está a todo vapor lá em Penedo. E lá não só é a UPA, inclusive a gente, com a construção dessa UPA, a gente para de pagar o aluguel daquele imóvel, que é um imóvel adaptado, né, ali no Formigueiro, é um imóvel adaptado para ser uma UPA, que ele não tem condições de ser uma UPA, tem escada, não tem acessibilidade, é muito pequeno. Então a gente encerra o vínculo com aquele imóvel, que é um imóvel alugado, a prefeitura paga uma grana, quase 15 mil reais por mês de aluguel ali, a gente encerra aquele contrato e passa para uma unidade própria, que vai atender a população de Penedo, a população de Itatiaia e também os nossos turistas pelos próximos 30, 40 anos. Então o projeto está muito bacana, e lá não é só UPA. Ali também tem um centro de fisioterapia de Penedo, que a gente também tem um imóvel alugado, então o centro de fisioterapia passa para lá, e um centro odontológico especializado também, que também vai acontecer do lado da UPA. Enfim, então um centro integrado de saúde, esse é o nome correto daquela unidade, que vai ficar muito bonito. Tem previsão, prefeito? Final do ano. E uma questão que a gente mencionou aqui já na conversa sobre o Hospital Manuel de Barros. Com a construção daquela unidade, a gente deixa de sobrecarregar o Hospital Manuel de Barros, porque a população de Penedo ela vai usar aquela unidade como referência. E a mesma coisa a gente enxerga também com relação à população de Maringá e Maromba, que ali é uma região, né, logisticamente muito estratégica, e eles também vão se utilizar daquela unidade. Bacana. Quero mandar um abraço para Elisângela. Lucas, rádio sempre trazendo notícia com qualidade. Selo prata, parabéns ao empenho da dedicação dos profissionais da educação. Gisele, Ana Gabriela. A Gisele é a secretária? Secretária. A Gisele, Anderson, Ana Gabriela. Toda a equipe lá da Secretaria de Educação. O pessoal do CEPRAI, um abraço, Elisângela, obrigado. Um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente vai entrar falando sobre o Senai. Antes, quero mandar algumas perguntas. Bom dia, podemos esperar um parque como o das Águas ou Ecoparque de Resende? Vou falar no final da entrevista. No final da entrevista eu falo. Simone, segura aí, tá? Sérgio, bom dia, Lucas, bom dia, prefeito, bom dia a todos os ouvintes. Prefeito, teremos algum concurso público? Gostaria de parabenizar o prefeito pela gestão. Um abraço, Sérgio. Fátima, bom dia, mãe. Valeu pela audiência. Prefeito, todos os ouvintes, obrigado. Quem mais também mandou alô? Então, toma aí. Ecoparque, parecido com Ecoparque. Concurso público. Josuel, parabéns. Adriana, parabéns. Oi, Lucas, parabéns pelo programa. Adriana Fontes, bom dia. Simone, aqui já fez a pergunta do Ecoparque. Um abraço aí pro pessoal que acompanha a gente no Facebook. Como eu falei, gente, são muitas perguntas, então eu sou um só, tá? Então eu abro aqui algumas e o pessoal tá me mandando as mensagens aqui para eu não me perder. Alex Ribeiro, o Joel acompanhando a gente, o Richard, prefeito Caio, Márcio, parabéns.
Gostaria de saber sobre os servidores públicos concursados. Mas qual é a pergunta? Sobre pecúnia. A pecúnia. O que? Eu não sei o que é isso. Sobre a pecúnia. Não entendi. Sim. Explica pra mim, Richard. Um abraço, Richard. Obrigado pela sua audiência e o pessoal que tá também no Instagram. A gente tinha comentado sobre o Senai, prefeito. Estamos aí com uma oportunidade bacana na cidade? Sim, antes disso, eu vou mandar um abraço aqui também para todos nós. O pessoal está elogiando o pessoal da educação, da Secretaria de Educação. Manda um abraço a todos. A gente falou tanto de saúde, esqueci de agradecer o trabalho da nossa secretária de saúde, a Giane, do nosso subsecretário Diogo Balieiro, todo mundo lá, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, todo mundo debruçado sobre isso tudo, né, esse trabalho intenso e que, graças a Deus, a gente vem conseguindo construir. Uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar aqui, Lucas, já nas próximas semanas nós vamos entregar o nosso centro de imagens aqui no centro de Itatiaia. Novidade. Nós teremos um centro de imagens aqui que, por sinal, já eu vou gravar uns vídeos lá para vocês verem como tá ficando bonito aquele centro de imagem, coisa de primeiro mundo. O pessoal vai achar que é particular, mas não é particular não, é SUS. O centro de imagens aqui no centro da cidade está ficando lindo demais. Equipamentos de ponta, equipamento de alta tecnologia, para as pessoas terem seus exames aí que vão sair muito rápido. A mesma coisa da casa da Clínica da Mulher, que também está sendo revitalizada ao lado, onde vai ser o centro de imagens, que vai ser ao lado da Câmara Municipal. Mas enfim, só para mandar um abraço pro pessoal e falar do centro de imagens, vou convidar a rádio para ir lá no dia da inauguração, Show. Vai ficar muito bacana. Mas sim, Lucas, realmente um outro pilar que nós estamos trabalhando muito no governo é a questão da formação de mão de obra. Até na segunda-feira, um dado assim bem concreto para as pessoas entenderem. A DHL procurou o nosso Cine para fazer um processo seletivo para a contratação de 27 profissionais para a DHL. Só se conseguiu contratar 11 pessoas. Tinham 27 vagas, só conseguiu contratar 11. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho muito pesado aqui. Mando um abraço ao Felipe, nosso secretário de Emprego e Renda. Assim, buscando essas parcerias com as empresas, buscando parcerias com os comerciantes. E essa semana nós demos um passo muito importante na formação de mão de obra da nossa cidade. Eu ainda não era prefeito de fato, eu tinha sido apenas eleito. E eu fui na cara de pau, fui fazer uma visita ao presidente estadual, presidente da Firjan, lá no Rio de Janeiro. E lá eu pedi a ele para a gente colocar um polo do Senai aqui em Itatiaia. E ele me disse que devido à nossa população, o Senai não iria aprovar a construção de um prédio, né, aqui, e ele iria ampliar o número de vagas para os moradores de Itatiaia no Senai de Resende. E eu falei para ele que aquilo não era suficiente, que a gente precisava sim, então um polo do Senai aqui em Itatiaia, devido a essas questões industriais que nós temos no município. E lá então ele vislumbrou uma possibilidade, uma parceria da Firjan Senai com a prefeitura. E assim nós construímos isso ao longo do ano passado e demos o start essa semana, na segunda-feira, esse passo importantíssimo. São 200 vagas que nós estamos colocando em prática. Já esse ano que vem, passa para 400 vagas. E nós estamos utilizando a estrutura do Anelisa, né, lá do outro lado da cidade, e a estrutura aqui do Reinaldo. Então nós estamos usando esses dois polos para que as pessoas possam ter acesso a essas duas escolas dos dois lados da cidade, com um polo Senai em parceria com a prefeitura. No Anelisa começou a estrutura e o curso de qualidade industrial, e aqui no Reinaldo o curso de logística. Segunda-feira foi a aula inaugural, fiz questão de ir lá na aula inaugural dar os parabéns a todas aquelas pessoas que lá estavam na aula. E ali a gente encontra jovem de 18 anos, de 25, pessoas de 40 anos e pessoas de 60 anos. Eu fiquei muito feliz de ver pessoas de 55, 60 anos ali iniciando essa aula na segunda-feira. Fiquei muito feliz ao ver isso, né? Você vê aquela turma tão mesclada de pessoas buscando qualificação, buscando aperfeiçoamento, os professores muito qualificados e muito animados em dar aula. Inclusive, sexta-feira vai chegar o uniforme. Então, nos próximos dias, nós teremos alunos uniformizados, né, com o uniforme do Senai, né, aqui em Itatiaia. Então, a gente fica muito feliz com isso, Lucas. Isso é um passo assim, extraordinário, porque ao qualificarmos a nossa população, a aprimorarmos a nossa mão de obra, as nossas indústrias vão parar de contratar pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, de Petrópolis, e vão contratar moradores da nossa cidade. Então isso é investimento nas famílias da nossa cidade, onde essas famílias
vão poder trabalhar na indústria daqui. Porque hoje, quando você visita a indústria fala muito que ela precisa contratar pessoas de fora. E a resposta que nós estamos dando é uma resposta muito positiva. A gente já tinha um projeto Capacita, que ano passado nós formamos mais de 400 pessoas com esse projeto de capacitação. Mas esse ano, além do Capacita, que nós também anunciamos semana passada 415 vagas de curso de formação de mão de obra. Também quero aqui agradecer a todos os professores que se disponibilizam, muitos até de forma gratuita. Vão ali como voluntários dar esses cursos de formação de mão de obra. E agora também a parceria com a Firjan, com o Senai funcionando em Itatiaia em 2 polos, no Anelisa e no Reinaldo. Então a gente fica muito satisfeito com isso. Ainda tem vaga em aberto, então as pessoas podem procurar o Cine, que ainda tem vaga em aberto. Então as pessoas procurem o Cine, que ainda tem vaga em aberto. Então assim, é um passo muito importante, um passo importante mesmo nessa formação de mão de obra, que eu tenho certeza que as nossas famílias vão ser contratadas pela Land Rover, pela Hyundai, pela Procter & Gamble, enfim, a gente está muito esperançoso. Bacana. Prefeito, a gente ficou faltando falar sobre a captação de água. No ano passado a gente teve aquele problema que o talude, né, teve uma cratera, enfim, passou a época da chuva, passou não, ainda estamos na época da chuva. Muitos ouvintes entram em contato com a gente perguntando, e a questão lá da água, a erosão, com essa chuva, como é que tá isso, como que ficou essa situação? Desde que aquilo começou a se movimentar, eu passei a não dormir mais, né, direito, e a gente passa a ter uma preocupação muito grande. Aquele talude, ele cede desde o ano de 2025, o primeiro relatório de geologia do estado do Rio de Janeiro é de 2015, o primeiro relatório de movimentação daquele talude é de 2015, depois tem um relatório de 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 e um relatório do ano passado, 2025, que foi quando ele cedeu em torno de 40 centímetros. E o que eu fiz? Junto com o Parque Nacional, porque aquela área é uma área do Parque Nacional, nós procuramos professores da UF, que são especializados nessa área, que trabalham aí para grandes projetos a nível Brasil, que também sofrem esse problema de erosão e problemas graves em grandes rodovias. E assim nós contratamos, né, esses professores que fizeram um trabalho no mês de outubro, novembro e dezembro. Só para você ter uma noção, nós contratamos um serviço onde aconteceram 38 pontos de sondagem de toda aquela região da nossa captação do Benfica, que é uma região que abastece Itatiaia. A gente tem a captação também do que a gente chama de 50, né, que também complementa essa captação do Benfica. Então, no mês de outubro, novembro e dezembro foram realizadas todas essas inspeções de toda aquela montanha, de todo aquele morro. Esse relatório desse processo de sondagem, de topografia, fizeram sobrevoos com drones com sonares, né, para a gente entender o que está acontecendo e por que aquilo está sedento. E contratamos também o projeto, né, de solução para resolver aquele problema, não só resolver paliativamente, para que resolva para hoje, pensando nos próximos 30, 40, 50 anos da cidade. Esse relatório foi entregue à Prefeitura nessa segunda-feira agora. É um projeto gigantesco, né? É um problema gigantesco, nós teremos que enfrentar, nós não temos outro caminho, nós precisamos enfrentar aquele problema. A gente deve convocar algumas audiências públicas para que as pessoas tenham acesso a esse projeto, tenham acesso ao problema e que a gente possa encaminhar da melhor maneira possível. A gente essa semana está finalizando as questões orçamentárias de como esse processo ele vai acontecer. E em breve, muito em breve, eu venho aqui para dizer às pessoas quais serão os caminhos que nós iremos tomar, mas um trabalho muito bem feito por pessoas altamente qualificadas, né, por geólogos da UF que realizaram todo aquele trabalho que ficou pronto. E aí agora é da gente dar o segundo passo, que é fazer tudo aquilo acontecer, porque realmente a gente fica muito preocupado com essas chuvas. Só para você ter uma noção, semana passada, Lucas, em 7 dias choveu 200 milímetros de chuva em Itatiaia. Então uma quantidade de chuva muito grande. E a gente precisa se precaver. Graças a Deus aquela erosão ela não se aproximou da captação, então não tem um risco com relação à captação, mas a gente fica muito preocupado com relação às movimentações dela, até porque passa um rio, né? O rio Campo Belo passa lá a 150 metros de distância, então a gente tem que se preocupar, e lá é o futuro do que a gente tem de mais precioso, que é a água da nossa cidade. Então, nos próximos dias eu vou anunciar essas audiências públicas, os conselhos municipais que vão participar de todo esse debate, desse grande investimento que o município precisará fazer e vai precisar sim executar. O Vintiana pergunta sobre esse assunto, questão de natureza, não sei, sobre a reunião com o Parquetur. Eu lembro que ano passado teve questões de
É aquela velha questão do Parque Nacional. Enfim, eu não sei sobre o assunto, mas pergunta para o prefeito sobre reunião no Parquetur, se teve reunião e qual era o objetivo. Na semana passada, né, nós conseguimos reunir o Cluster Automotivo. Né? O Cluster Automotivo, para quem não sabe, é um conselho que existe de todas as indústrias automotivas aqui de Resende e Itatiaia. Volkswagen, Nissan, Jaguar Land Rover, Hyundai. E nós conseguimos também levar para o Parque Nacional não só as indústrias automotivas, mas outras grandes indústrias da nossa região. A pessoal da ArcelorMittal foi, a Arno, enfim. Nós reunimos todas as indústrias da nossa região, inclusive aqui agradecer ao prefeito Tandy, que foi comigo também, e nós nos reunimos também com alguns empresários da nossa região, nos reunimos com a Parquetur, que é a empresa que gerencia o Parque Nacional, para que a gente possa fomentar o turismo no Parque Nacional, para que a gente leve, inclusive, para dentro da comunidade industrial, né, de Resende, Itatiaia, que nós estamos falando do segundo maior polo industrial do Brasil, que a gente leve o Parque Nacional para proximidade dessas pessoas, para que essas pessoas a gente fomente cada vez mais o turismo no Parque Nacional. E eu tenho um excelente alinhamento com a Parquetur. A gente, inclusive, vai fazer algumas ações de marketing muito grande, né, para que a gente possa atrair cada vez mais turistas para o Parque Nacional, porque ao atrair turista para o Parque Nacional, a gente está atraindo geração de renda e geração de emprego em Itatiaia. Nós temos o primeiro Parque Nacional do Brasil aqui, e ele tem um número de visitantes ainda muito baixo. Então a gente quer fomentar assuntos e fomentar estruturas, fomentar programas e projetos para que a gente aumente o fluxo de turistas no Parque Nacional e até mesmo turistas internacionais, porque isso gera emprego e gera renda na cidade. E tá ficando muito legal a estrutura lá dentro. A gente tem ido lá quase todo ano para ver as novidades. Eles estão com um projeto de uma tirolesa, que vai ser a maior tirolesa da América Latina. Também que é maravilhoso esse projeto e eu acho que isso vai ser um grande diferencial do parque. Muito bacana mesmo. Um abraço pro Felipe, para todo mundo que trabalha lá. Sim, pessoal do parque. Antes, já fazendo as perguntas sobre o concurso público, também o Gustavo está perguntando sobre planos de cargos e salários. Legal que as perguntas são sempre as mesmas, prefeitos têm que correr atrás, senão aí o pessoal fica no pé, não deixa a gente esquecer. Então vamos lá, planos de cargos e salários e já entrando aí sobre concurso público. O que nós temos de novidade? No concurso público, né? Eu não vou ser leviano em fazer o anúncio aqui agora, mas nas próximas semanas eu vou fazer de fato o anúncio do concurso público. Esse concurso ele será baseado na área da saúde, da educação e guarda municipal. São os 3 pilares desse concurso público que eu vou anunciar nas próximas semanas. A gente tem que seguir as burocracias, né? A gente está lá, inclusive nós publicamos agora no mês de fevereiro as comissões. A gente tem que seguir todo um aparato burocrático, né, dentro da prefeitura para fazer esse anúncio de forma oficial, mas isso já está em fase final e já, quem sabe, ainda no mês de março eu faço o anúncio desse concurso público, onde nós iremos contratar uma empresa, que essa empresa ao ser contratada, ela vai anunciar os prazos, data de prova, data de onde serão as provas, mas enfim, isso já está em fase final e já eu venho com essa novidade e firmo aqui o compromisso de anunciar aqui na rádio também em primeira mão. Esse concurso público eu tenho certeza que vai mexer muito com a cidade, vai mexer com pessoas da região que vão se interessar em fazer esse concurso público tão necessário para a prefeitura. E em paralelo, sim, sem dúvidas algumas, com relação ao plano de cargos e salário, é algo que a gente precisa tirar do papel. O município está chegando aos seus 37 anos de idade e até hoje ainda não tem um plano de cargos e salários. Eu, no meu primeiro ano de gestão, consegui fazer alguns investimentos com relação ao servidor público. Ano passado conseguimos aplicar o reajuste inflacionário, dei o maior reajuste do Vale Alimentação da história da Prefeitura, quase 40% de reajuste. No final do ano conseguimos fazer o abono salarial, agora já iniciando 2026 também conseguimos dar um reajuste acima do valor inflacionário, que o valor inflacionário é 3,9%, eu consegui aplicar um valor de 6% de reajuste na database do servidor. E em paralelo, sim, a comissão está montada, nós estamos fazendo todos esses trabalhos. Não é simples, Lucas. Fazer um plano de cargos e salários não é simples, você leva tempo, inclusive, né, nós estamos com 37 anos de cidade e até hoje não se tem esse plano de cargos e salários. Por quê? Porque é algo muito trabalhoso, algo muito específico, demanda também grandes recursos e lembrando que o plano de cargos e salário ele é para dar um norte na carreira de todo o servidor público, principalmente o servidor aí que quer ter um plano de aposentadoria, ter um plano de cargo e salário é muito importante para ele. Mas, ainda nesse primeiro semestre, a gente terá grandes novidades com relação a isso. E, repito, é algo muito burocrático. Inclusive, no ano passado, no mês de agosto, firmei uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que agora, em abril,
vai inclusive ter alguns cursos aqui na Prefeitura de Itatiaia, e isso tem a ver com o nosso trabalho de plano de cargos e salários, então isso está no papel e já isso começa a sair do papel. Mas é algo que realmente não se faz do dia para a noite. E é por isso que em 37 anos de história a gente não tem nenhum plano de cargos e salários. Abraço para Terezinha, para todo mundo lá do sindicato. Nossa, uma querida, eu gosto muito dela, uma pessoa muito compromissada com o servidor. Sempre engajada, né? Sempre, muito mesmo, verdade. Sempre conversando com a gente. Um abraço, Terezinha. Verdade. Prefeito, antes ainda de responder a pergunta do parque... Acho que tinha mais pergunta aí, né? Então, antes de ir para a pergunta do parque, IPTU, essa semana, a cota única agora, se eu não me engano, sexta-feira, é o pagamento do IPTU com 15% de desconto, exato. De desconto, né? É importante reforçar, né? O amigo ouvinte, os carnês chegaram, pelo menos lá na minha... Os carnês chegaram. Lá na Vila Maia, na minha casa chegou, aqui também. As pessoas conseguem pegar na prefeitura. E tem o site. Tem muita gente que gosta de pegar na prefeitura, mas também está lá no portal da prefeitura. Tem o site, é só digitar lá a inscrição. Isso. Prefeito, pergunta do Celso sobre aquele programa de refis que geralmente de tempo em tempo os municípios fazem para poder ajudar aquelas pessoas que estão devendo. Tem uma previsão? O senhor pode olhar com carinho sobre essa questão? Geralmente, ainda mais moradores que acabam, às vezes, que não conseguem pagar nos anos anteriores, vai para a dívida ativa, fica um pouquinho alto os juros e a multa. Como é que está essa questão? Quando a gente senta, né, na cadeira de prefeito e você fica com a caneta, né, de resolver esses problemas da cidade, você precisa trabalhar com regras, né, dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim. O município realizou alguns programas de refis de forma recorrente nos últimos anos, não é na minha gestão, nas gestões anteriores. Inclusive o município foi notificado por isso. Os órgãos de controle eles não permitem que o refis aconteça todos os anos. Ele tem que acontecer uma vez a cada 5 anos, ou se você for fazer ele mais de uma vez a cada 5 anos, tem que ter uma ampla justificativa para isso. Então, assim, hoje, em 2026, a gente não pode realizar refis. Eu não sei aqui de cabeça, depois eu posso até ver com relação à notificação que a Prefeitura recebeu com relação ao Tribunal de Contas, mas eu acho que a gente só está liberado agora para o ano de 2028, porque quando você faz o refis de forma recorrente, os órgãos de controle, né, eles entendem que você está estimulando a pessoa a não pagar o IPTU naquele ano e sempre deixar acumulado para depois pagar com desconto. Então a Prefeitura foi notificada com relação a isso, então esse ano não pode, gente. Entendi. Tá? Beleza, então. São regras, né? Não tem jeito. São regras e regras são regras. Você é responsável né, pelo seu cargo, então você tem que trabalhar sempre com regras. Assim, eu acho que podemos já ir para a pergunta do parque. São 10 horas e 56 minutos. Agradecer a audiência da galera que está acompanhando, né? A gente. A gente piscou o olho, já, uma hora de entrevista. Já voou. Agradecer o pessoal que está... Lembrando, gente, que as perguntas todas não aparecem simultaneamente para a gente aqui no Facebook e no Instagram. Então, às vezes, gostaria de... Lucas, parabéns pelo excelente programa. Parabenizo o prefeito pela gestão. Agradecer, fala sobre o bosque, sobre o nosso bosque, para ter um lugar para passar com a nossa família para fins de semana. Ele já embala na pergunta. O pessoal também está atualizado com os projetos aí. Já embala na pergunta aqui do bosque. Já temos até nome, agora é bosque. Isso é Facebook. Agora deixa eu ver o Instagram. Valeu, meu querido. O Davi... o que o prefeito tem para falar para melhorar a Praça do Campo Alegre. Aí, tá vendo? A questão de área de lazer vai ser uma resposta só, então. Questão. Aqui. Obrigado aí, Davi, pela sua mensagem. Então, vamos lá, prefeito. Melhoria de praça, bosque, parque. E aí? Todos sabem, né, que o ano de 2025, o nosso planejamento ele foi fazer o investimento, sem dúvida alguma, do orçamento do município com relação à saúde e educação, que eram os dois pilares que a cidade, né, mais clamava, onde a população clamava por melhorias na saúde e na educação. E também na geração de emprego, na formação de mão de obra e o turismo. Isso tudo também tem a ver com turismo. Mas, inclusive aqui quero mandar um abraço também à Fabiana Albuquerque, essa jovem arquiteta, nascida e criada aqui na Vila Odete, que estava trabalhando lá em São José dos Campos. Eu fui lá em São José dos Campos, lacei ela e trouxe ela de volta para a cidade dela. E a Fabiana é hoje a nossa secretária de Planejamento Urbano. Ontem, inclusive, nós passamos a manhã inteira reunidos para falar, Lucas, literalmente desse investimento que nós iremos fazer já no ano 2026, 2027, 2028, que são os investimentos na parte de infraestrutura do município. Infraestrutura como um todo, mas sem dúvida alguma, como as perguntas estão direcionadas a isso, quando você investe
no Bosque, que é aqui o Bosque que ele está citando, é o projeto que nós temos aqui, esse Bosque ao lado do Fórum, próximo à Secretaria de Educação. Quando você investe nessas praças públicas e dar uma qualidade melhor às praças públicas, isso é investimento em qualidade de vida. Qualidade de vida para a criança que quer brincar, para a família que quer se reunir para deixar o seu filho menor brincando, para o idoso que ali pratica atividades físicas, atividades, né, de conversar com seus vizinhos. Isso é investimento em qualidade de vida. E sem dúvida alguma, eu não quero anunciar isso aqui agora, porque a gente realmente está montando um programa onde nós iremos abraçar já em 2026 praças, vou chamar de 3 eixos da cidade, né? Esse eixo aqui do centro da cidade, praças do Campo Alegre e também investimento em Penedo. Então nós iremos sim entregar uns projetos que estão ficando bem bonitos aí, com parques bonitos, parques com acessibilidade. Nós também estamos investindo em acessibilidade das nossas praças, os projetos todos virão com acessibilidade nas praças e brinquedos com acessibilidade para as nossas crianças, né? Os brinquedos nós estamos colocando nos projetos, são brinquedos também onde as crianças que têm, né, alguma necessidade especial, ela também tem acesso a esses brinquedos. Então já todos vão se encantar com esses projetos das praças que nós estamos fazendo. Jardim Paineiras, Vila Maia, e eu acho que eu estou até falando demais já. Eu ia falar da Vila Maia. Eu já ia falar. Então era isso que o senhor estava lá ontem, né? O senhor estava dando uma olhada na nossa praça. Jardim Aquela praça está abandonada, prefeito. Tem que dar um jeito lá na Vila Maia. Aquilo lá está triste. Ontem também comecei a fazer um trabalho com relação ao campo da Vila Magnólia. Acho que eu estou falando demais aqui já. Eu tenho que deixar essa surpresa. Em relação ao Campo Alegre, que a gente está querendo, né, fazer alguns avanços. São 4 praças no Campo Alegre. A Praça do Formigueiro em Penedo. Então, e eu vou fazer questão também de mostrar para as pessoas o layout como ficou, para que as pessoas também tenham acesso de como vai ficar essas praças. E também tem uma coisa muito interessante também com relação, já que você não está me deixando à vontade aqui, com relação também à nossa Praça do Banerj, né? Essa, sem dúvida alguma, eu prometi. É nossa? É praça? Vai ser? Eu prometi isso na campanha. E ali é uma questão burocrática bem complexa e a gente está desde março do ano passado junto à Justiça, né, junto ao Poder Judiciário, fazendo esse trabalho. E quem sabe aí nos próximos pouquíssimos meses eu já faço um anúncio também com relação à Praça do Banerj, que eu tenho certeza que vai ser um projeto que está ficando lindo. Eu tenho certeza que todo mundo vai ter muito orgulho do que aquilo vai se transformar. Mas eu estou falando demais aqui, eu vou deixar isso para as próximas entrevistas e também quando ficar pronto vou apresentar a todos. No centro da cidade, chique. Pois é. Chique, hein? Aquilo lá tem história. Aquela praça lá. Então é isso tudo, Lucas, é investir em qualidade de vida, que é o que a gente mais quer fazer. Antigamente a festinha de São José do Padroeiro da cidade acontecia lá. Pois é, inclusive São José já é dia 19, já é tá dia chegando. 19, esse ano também a gente está fazendo uma parceria com a igreja também para fazer uma festa do Padroeiro de uma forma melhor. Mas vem coisas boas por aí, Lucas. Muitas coisas boas. Novidades pela frente. Prefeito, antes de terminar, ainda tem 2 perguntinhas. A moradora, esqueci o... Cadê? Tem aqui o nome? Não aparece não, parece um coraçãozinho. Prefeito, dá uma olhada pela escola lá da Vila Esperança, a Padre José. Aí, falando da igreja, Padre José, lá da Vila Esperança. Porque as crianças estão com dificuldade de professor. Tem situação lá como sem aula, enfim, pediu para dar uma olhada especial, com atenção, à escola Padre José Vivinski, lá na Vila Esperança. E a outra pergunta, a última pergunta de hoje, é sobre o transporte público de Penedo e Itatiaia. Tem um ônibus que está muito ruim, que é para o senhor dar uma olhada na qualidade do ônibus, do transporte público de Penedo e Itatiaia. Deixa eu falar sobre isso um pouquinho, Lucas, rapidinho, também não quero atrapalhar a programação da rádio. A programação da rádio não, senhor, só fica à vontade. Isso, mas a agenda do senhor que a gente se preocupa, não, mas realmente assim, né? Aconteceu um reajuste alto, que eu não concordo, mas esse reajuste é do transporte intermunicipal. Esse transporte ele não é regulado pela prefeitura, eu não tenho como regulamentar esse transporte. E aconteceu um reajuste da tarifa no estado do Rio de Janeiro inteiro, foram em todas as cidades do estado. Mas a gente se preocupa muito porque, poxa, o pessoal da Vila Flórida, todo mundo entrou em contato comigo, até criaram um grupo de WhatsApp para conversar comigo sobre esse assunto. Mas, infelizmente, eu hoje não tenho poder. O poder que eu tenho é ir até o governador e pedir para ele revogar esse decreto. Mas é uma coisa muito distante de mim, até porque ele fez isso em todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, isso não, as pessoas... prefeito, faz alguma coisa.
mas isso infelizmente não compete ao poder municipal, não compete ao prefeito, a prefeitura não tem poder sobre isso. A gente não concorda, mas foi um ato feito pelo governador. E a mesma coisa com relação a esse transporte. O que eu vou fazer é fazer um ofício até essa empresa, porque essa empresa ela é regulada pelo DETRO, que é um departamento de transporte rodoviário do estado do Rio de Janeiro, e também mandar uma notificação para o DETRO e também para a empresa para que ela apresente melhores condições da qualidade do ônibus, que é o que eu tenho feito, né? Ano passado até fiz uma visita ao secretário estadual de transporte, alguns vereadores foram comigo, até foi vereador de Resende junto também, para que a gente possa estar sempre em contato com esses órgãos para que as coisas melhorem na nossa cidade. E a Escola Padre José Vivinski dá uma atenção especial lá para o pessoal. Uma atenção especial, inclusive agora na virada do ano em janeiro, agradecer a toda a nossa equipe de servidores da Secretaria de Educação que se reuniram, a gente fez um mutirão lá de melhorias na cozinha, de pintura da escola, de limpeza de alguns setores que estavam há muitos anos abandonados, a gente conseguiu dar uma melhoria lá, mas com relação ao professor, se o professor faltou ou se está faltando professor, saiu daqui e fala imediatamente com o RH da Secretaria de Educação. Acabou os cara doce, prefeito. Pois até a próxima, rápido, né, não some para poder manter atualizados os nossos assuntos, manter a população sempre em dia de todas as novidades. E quero voltar aqui na próxima entrevista para já falar de novidades com relação à limpeza urbana. Quem sabe já posso fazer um anúncio oficial do concurso público e com relação aos projetos das nossas praças, que eu já dei uma pincelada aqui, né, em alguns nomes de algumas praças aqui que as pessoas já estão mais ou menos sabendo o que a gente vai fazer. Novidades pela frente. Agora, prefeito, pode dar seu abraço final, fique à vontade, já agradecendo a sua participação aqui com a gente. Não, agradecer realmente toda a população que tem me recebido sempre com carinho, com atenção. Críticas são sempre muito bem-vindas, muito subjetivas. Claro que a crítica, às vezes, quando ela extrapola a parte pessoal, ela sai do campo da sua função como prefeito e vai para o campo pessoal, isso é ruim. Mas gosto muito de receber críticas, sou muito atento a isso, atento aos problemas da cidade. E aqui quero agradecer a todos os servidores públicos da Prefeitura de Itatiaia, que assim não medem esforços. Assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar ao lado deles. Porque todos estão muito engajados em realmente fazer essa transformação da cidade e a gente quer alcançar cada vez mais patamares muito elevados. Ano passado conseguimos ganhar aí 2 prêmios com relação à gestão. Esse ano queremos mais prêmios, queremos atingir mais metas, mais objetivos, porque quando a gente trabalha dessa forma, quem ganha é o povo, quem ganha é a população, que vão lidar com uma cidade melhor, que vão lidar com serviços melhores na cidade e geração de qualidade de vida, porque a gente tem tudo para isso. Temos uma natureza exuberante, uma das mais bonitas do mundo, estamos entre os 2 principais centros comerciais do país, que é entre Rio e São Paulo. Então, assim, a gente tem que ser aqui realmente uma cidade de referência, uma cidade onde aqui tenha tudo do bom e do melhor. E é isso que a gente vai lutar dia após dia. Sei que os problemas são inúmeros os problemas que a gente tem na cidade. Sei também que jamais vou conseguir resolver 100% dos problemas da cidade, mas saibam que dia após dia, semana após semana, a gente vem trabalhando duro para resolver isso. E contem comigo, contem com o Caio. Não tem sábado, não tem domingo, a gente está sempre à disposição para trabalhar cada vez mais. E um abraço a todos os ouvintes da rádio. Gosto muito de estar muito aqui, Lucas. Obrigado pelo convite. E até a próxima. Amigo ouvinte, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência, seu carinho, sua atenção, a galera da rádio, pelo FM, e você que nos acompanhou pela rede social também, Facebook e Instagram, acessa lá o YouTube depois para conferir. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.